Bem-vindos a mais um vídeo do canal ITA Nacional. No vídeo de hoje falaremos sobre aquecedor solar de residência. Esse vídeo será dividido em duas partes. Na parte 1, falaremos sobre conceitos e teorias. Na segunda, faremos um dimensionamento com cálculo prático para a instalação do sistema. Os aquecedores solares funcionam com a energia e o calor gerado pela luz do sol, aquecendo a água para uso posterior. O Brasil é um país tropical e aqui temos uma considerável incidência de raios solares durante todo o ano, permitindo que a energia solar seja aproveitada de forma eficaz para o aquecimento da água. Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é composto por aquecedores solares, também chamado de placas, e um reservatório térmico, também chamado de boiler. As placas coletoras são responsáveis pela absorção da radiação solar. O calor do sol captado pelas placas do aquecedor é transferido para a água que circula no interior de suas tubulações. O reservatório térmico, também conhecido por boiler, é um recipiente para armazenamento da água aquecida. Desta forma, a água é conservada aquecida para consumo posterior. A caixa de água fria, alimentando o reservatório térmico do aquecedor solar, mantém-o sempre cheio. Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema natural chamado termosifão. Nesse sistema, a água dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a água do reservatório. Assim, a água fria empurra a água quente, gerando uma circulação. Existem alguns tipos de coletores. O coletor solar plano tradicional é produzido em alumínio ou cobre e recebe a cobertura de uma tinta especial que auxilia na absorção máxima da radiação solar. Este coletor capta a radiação, transferindo-a para a água que circula nas tubulações de cobre. Então, a água quente segue para o reservatório. O coletor solar a vácuo, assim como o coletor solar tradicional, é responsável por absorver o calor do sol e transferi-lo para a água que circula dentro dos tubos. Os tubos presentes nesse aquecedor solar acoplado a vácuo são nomeados assim justamente porque o isolamento térmico que impede a água de perder calor é o vácuo, o melhor isolante térmico existente na atualidade. Dessa forma, além de ser extremamente resistente a diversos impactos, a congelamento ou corrosividade da água, o rendimento e a eficácia do aquecedor solar a vácuo está muito além dos coletores comuns existentes no mercado. Temos também o aquecedor solar de baixo custo feito com materiais reciclados, confeccionado a partir de garrafa PET do tipo transparente. O aquecimento da água se dá pelo aquecimento dos próprios canos que passará por dentro da garrafa PET transparente, que tem a função de reter o calor, criando uma espécie de efeito estufa. A duração solar do dia, ou seja, o período de visibilidade do sol ou de claridade, varia em algumas regiões e períodos do ano. Essa informação é importante para sabermos o potencial luminoso vindo do sol durante o dia em nossa região. A maior parte do território brasileiro está localizada relativamente próxima à linha do Equador, de forma que não se observam grandes variações na duração solar do dia. Na figura, temos o Atlas Solarimétrico do Brasil, que apresenta uma estimativa da média de insolação diária incidente no país a partir de imagens de satélite. A posição do coletor solar tem uma grande importância, de modo que utilizar a direção correta pode fazer com que o seu projeto aumente a eficiência desse coletor para o aquecimento da água. Durante as estações do ano, temos uma diferença de incidência solar. E como nós moramos no hemisfério sul, a direção ideal dos coletores solares é voltada para o norte. Isso porque o caminho que o Sol percorre de leste a oeste sofre uma leve inclinação ao longo do dia para o norte. Para tirar o máximo proveito do seu sistema de aquecedor solar de água, este deve ficar com uma inclinação ideal. O melhor ângulo para se instalar um coletor é igual ao valor da latitude do local somado mais 10 graus. A soma dos 10 graus se deve, pois assim, consegue-se tirar o máximo de proveito durante o inverno, quando os raios solares possuem uma maior horizontalidade. O ângulo de declinação magnética é o ângulo formado entre a base do coletor e o eixo horizontal à superfície.
É necessário seu conhecimento, pois existe uma diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. O norte geográfico é a direção que leva em conta o eixo da Terra, ou seja, a linha imaginária entre o Polo Sul e o Polo Norte. Já o norte magnético é a direção apontada pela bússola, que é determinada pelo magnetismo da Terra, que não é exatamente igual ao eixo terrestre. Assim, a agulha da bússola não aponta para o norte, porque sofre um desvio chamado declinação magnética. Este desvio, que é um ângulo, varia de um local para o outro e deve ser considerado na hora de instalar o seu coletor solar para posicioná-lo corretamente ao norte. Terminamos aqui a parte 1 do vídeo de aquecedor solar. E na parte 2 teremos um exemplo de dimensionamento com cálculo prático para a instalação do aquecedor solar de placa e de garrafa PET. Vejo vocês no próximo vídeo.